Era outubro de 1990, quando aconteceu nos Estados Unidos a primeira corrida pela cura. O objetivo era arrecadar recursos para a Fundação Susan G. Komen for the Cure. O evento foi um sucesso. Na época, os organizadores distribuíram laços cor-de-rosa para os participantes. Depois disso, o que aconteceu foi um abraço mundial. Em todo o mês de outubro, o câncer de mama é levado para uma discussão. Nós debatemos e abraçamos. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu sou Luciana Leite e esse é o Cuidar é Viver, especial Outubro Rosa. E nós estamos aqui hoje para discutir um pouco mais o câncer de mama. E a gente está recebendo aqui a Silvânia Ribeiro, ela que se curou do câncer de mama, fez todo um tratamento no Hospital do Câncer. Essa cura veio em 2018, né, Silvânia? Sim. É um prazer ter você aqui. Obrigada. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né, por me dar essa oportunidade, por estar aqui representando a todas as mulheres do Outubro Rosa, aquelas que fizeram o tratamento, que terminaram, aquelas que estão começando. Que tenha muita força e lute pela vida. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, a gente vai receber também a doutora Florença Copati, que é médica oncologista do Hospital do Câncer. Doutora, muito prazer. O prazer é meu, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Quando a gente fala de lutar pela vida, a gente tem que ter em mente sempre isso que a Silvânia acabou de dizer. O diagnóstico do câncer não é um diagnóstico de morte. A gente tem aí todo um tratamento disponível, a medicina evoluiu muito e nós temos aí, com certeza, uma chance de ter uma vida ainda melhor depois da doença. Claro, com certeza. E acho que é por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que surgiu o Outubro Rosa. O objetivo do Outubro Rosa é exatamente a gente debater sobre o câncer para estimular a prevenção e o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce está vinculado à cura. Eu quero falar com a Silvânia para a gente entender como é que começa a vida de um paciente quando ele é diagnosticado com câncer, porque nós estamos falando de uma vida nova depois do diagnóstico, né, Silvânia? Como é que foi para você no momento em que você recebeu esse diagnóstico? Seu histórico de saúde era bom, você fez um tratamento ali durante um tempo, depois de um episódio familiar, mas passou a se cuidar mais. Sim. E aí foi nesse momento em que você se sentia mais saudável que recebeu essa notícia do câncer. Então, Luciana, eu acho assim, o que acontece? O paciente que recebe um diagnóstico de câncer, ele, naquele momento, o primeiro instante, ele fala assim, eu tenho quanto tempo de vida? Eu vou morrer daqui a quanto tempo? Né? E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na vida é aceitação. Se você tem aceitação para aquilo que vem para você, 100% vai dar certo. Então, para mim, naquele momento foi um susto que a gente leva, mas eu me propus a ir à luta. Ou eu podia ficar me vitimizando, esperando que alguém fosse fazer alguma coisa por mim, ou eu ia correr atrás do prejuízo. Eu falo que correr atrás do prejuízo, né? E fui atrás do meu prejuízo. E estou aqui para poder contar a minha história. Quando você recebeu esse diagnóstico, logo depois você já iniciou o tratamento, todo o acompanhamento perfeitamente. Sim. Mas é uma mudança na sua vida, é um giro. E a gente acha que não, mas afeta todo, não afeta só você, não, né? Atinge a família toda. Sim, os amigos, a família, né? Tudo que gira em redor da gente. Quando você recebeu a notícia, ainda tinha essa ideia de que, meu Deus, eu vou morrer? Não, foi só naquele instante e eu já tive aquela coisa, eu falei assim, não, Deus vai me sustentar esse período que eu passar, porque, tipo assim, eu me considero assim, que você vai atravessar um deserto. Eu olho para frente, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero atravessar esse deserto. Eu quero chegar lá no final, você entendeu? E eu preciso ter essa força dentro de mim, né? Essa coragem, porque fácil não é, eu estaria mentindo. Falar se é fácil, não é, né, doutora? Não tem como não, ser não fácil tem. uma batalha com Mas eu procurei, durante o tratamento, eu acho que eu mais ri do que chorei. Eu ri de mim mesma, né? Pelos fatos que vão acontecendo, daquela trajetória, perca de cabelo, perca de sobrancelha, de cílios, né? Tudo. Você olha assim, você fala, gente, quem que é essa? Né? No espelho você não se reconhece. Mas são dias, assim, que você está triste, mas eu tive mais momentos felizes. Você se redescobriu. Sim, eu percebi que no final, no momento você fica assim, mas que passou aquilo assim, eu olhei para mim e falei assim, você é mais que um cabelo, você é mais que um peito, porque eu tirei minha mama direita, você é mais que um peito, e a minha vida vale mais do que tudo isso,
do que eu passei. Doutora, quando a gente escuta a Silvânia falando assim, eu acho que se faz bem real o objetivo do Outubro Rosa. Não é só a gente falar do câncer em si, não é só a gente falar da doença, porque isso a gente debate o tempo inteiro, mas é mostrar para principalmente essas pacientes que nós temos uma história para contar depois da doença. Esse otimismo dela é inspirador para essas pacientes que fazem esse acompanhamento ainda. Exatamente. Eu ouvindo ela falar, fico aqui morrendo de orgulho, porque eu falo que o câncer de mama, entre todas as neoplasias, eu acho que ele é o mais difícil para a mulher enfrentar. Porque ao longo do diagnóstico e do tratamento, a mulher acaba que ela perde um pouco do que ela tem de mais feminino. Primeiro, ela faz uma cirurgia na mama, ela já se sente um pouco menos feminina. O tratamento, ela perde o cabelo, os cílios e a sobrancelha caem, então afeta a autoestima demais. Então eu falo que é um tratamento muito difícil porque, além da parte física, o emocional da mulher, ele é muito abalado após o diagnóstico e durante o tratamento. E essa postura da Silvânia é muito importante porque a gente observa isso na prática clínica. A paciente, não só no câncer de mama, em todos os tumores, o paciente que tem aquela atitude positiva, que tem aquela atitude de ele veio, agora eu vou para o enfrentamento, o paciente tolera melhor o tratamento, os efeitos colaterais são menores. E a gente sabe que isso tem um efeito muito importante também no sistema imune. O nosso sistema imune, ele precisa que o nosso corpo esteja em equilíbrio, em harmonia, que a gente esteja positivo, para que ele trabalhe melhor. E o tratamento, ele não depende só da medicação, ele depende também do nosso sistema imune. Então, essa é uma atitude sensacional. Eu fiquei aqui super feliz, rindo sozinha, ouvindo ela. A Silvânia estava até comentando comigo antes, né, Silvânia, que você teve um apoio muito grande dos seus amigos, dos seus familiares. Sim. Todo mundo te abraçou, Sim. mas sem aquele olhar de piedade. Te abraçaram te dando força. Porque eu não deixei me ficar com aquela cara de coitadinha, que eu até comentei com a Luciana antes, porque a gente fica com aquela cara de jabuti, né? Aquela, não tem sobrancelha, não tem cílios, aquela coisa assim, você olha assim, meu Deus, tem dia que você não se reconhece no espelho. Mas eu brincava com as minhas amigas, eu falei, não escova os dentes, eu já vou fazer minha sobrancelha, né? Para poder, é um batom, é um lápis, é uma coisa que te levanta, porque se você ficar olhando para aquele rosto que a gente fica, é complicado. Não consegui usar peruca, né, que eu comentei com você, mas usava lenços. Durante esse tempo também, eu não parei a academia, que eu faço academia há 24 anos. Mesmo aquele dia que eu estava assim, mais debilitada, eu ia assim mesmo, né? Que foi também que me ajudou bastante, né? A atividade física é muito importante. É claro que a gente não pode medir o sucesso de um tratamento com a régua da Silvânia, porque infelizmente existem muitas outras pessoas que não recebem esse tipo de apoio. Eu acho que esse é um papel fundamental da gente trabalhar também nesse Outubro Rosa, mais do que inspirar as mulheres e mostrar para elas que nesse tratamento há uma vitória, é mostrar para as pessoas que esse apoio incondicional a uma paciente em tratamento é fundamental. Porque se a paciente por si já está fragilizada, a senhora mesmo comentou, né, de a perda da feminilidade acaba sendo afetada, ela já está emocionalmente fragilizada, a saúde fragilizada. Se ela não recebe o apoio, o tratamento acaba ficando muito mais difícil. Exatamente. E é importante a gente ressaltar, a Silvana vai concordar comigo, que quando o paciente recebe o diagnóstico, o tratamento do câncer é muito estigmatizado hoje, né? Então, os pacientes acham que vão enfrentar uma batalha terrível, e não é assim, na verdade. O tratamento não é tão difícil quanto ele é estigmatizado, e exatamente isso que você falou, o apoio da família, o apoio dos amigos é extremamente importante, ajuda muito o paciente nesse momento. E realizar atividade física, eu vou pegar o gancho no que ela falou, a gente tem inclusive vários estudos científicos que mostram que o paciente que realiza atividade física durante o tratamento também tem um melhor resultado. Quando a senhora fala de um tratamento estigmatizado, a gente está falando de um tratamento que não é mais tão agressivo. Antigamente a gente via, né, esses tratamentos ali naquela fase de descoberta, aqueles estudos todos sendo realizados. Hoje em dia a medicina evoluiu muito. E é o que nós comentamos no início, um diagnóstico de câncer não é um atestado de óbito. Você pode vencer, você vai vencer. A maior probabilidade, inclusive, é de vitória, é de sobrevida depois disso. Os tratamentos melhoraram muito. A gente ainda tem aqueles tratamentos bastante tóxicos, que o cabelo cai, com bastante náuseas, vômitos, mas a gente tem tido um avanço muito grande. Hoje a gente tem tratamentos que a gente chama de terapia-alvo, onde a droga é mais inteligente, ela atua direto no tumor e a gente tem menos efeito colateral.
E aliado a esse sucesso, a esse avanço no tratamento, a gente não pode esquecer nunca do diagnóstico precoce, porque a cura ela está vinculada a gente fazer o diagnóstico nas fases iniciais. Quanto mais inicial o câncer é diagnosticado, maior a nossa chance de sucesso e maior a nossa chance de cura. Silvânia, o seu foi diagnosticado já um pouco tarde, o seu câncer de mama. Então, Luciana, foi assim, eu fazia um acompanhamento da minha mama esquerda, nos cistos, e era para me voltar a fazer depois de 6 meses para ver. E quando eu voltei com 5 meses e 1 semana. Acho que uma coisinha veio aqui e falou assim, vai antes. E eu fiz o ultrassom, já deu aqui, nesse intervalo, esse tumor foi para 3 centímetros, que é um câncer mais agressivo, que é o HER2, né? E ele estava com 3 centímetros. Para você ter uma noção, quando eu descobri ele do ultrassom, ele estava com 3 centímetros, e quando eu fiz a cirurgia dia 20 de agosto, que era um mês já, né? Depois do diagnóstico, ele já estava com 6 centímetros. Nossa, ele cresceu muito rápido. Então, se eu não fizesse esse acompanhamento, se eu não me cuidasse, quando eu fosse voltar, eu não estaria aqui para contar a história, eu penso. O que mudou para você depois desse diagnóstico? Eu não falo nem depois do final do tratamento, mas depois do diagnóstico, porque foi a partir dali que a sua vida já teve uma mudança. Quem é a Silvânia de agora? De agora? Eu sou uma Silvânia mais, aquela que, não que eu não fosse, né? Que eu presto atenção nas pessoas, o máximo que eu posso, aquele mínimo que a pessoa te fala, eu sou de dar atenção para aquilo, para ouvir mais as pessoas, para rezar pelas pessoas, para fazer as coisas pelo próximo. Não que eu não fizesse, mas você fica mais, o seu emocional fica mais sensível, eu diria assim. Mais doce. Aquela coisa assim, não que eu não fosse, né, gente? Intensifica. Mas você ficou mais humana. Mais humana, eu diria assim. Mais humana. O câncer te ensinou alguma coisa, Silvânia? Ensinou, porque eu acho assim, se você passa por um tratamento, eu digo sempre assim, quem passa por um tratamento de câncer, seja lá qual for, ou de mama, ou o que seja, se você passou por ali e não aprendeu nada, se aquilo ali foi só para você passou e você continua sendo a mesma Silvânia, a mesma Luciana, eu acho que não faz sentido você ter passado por aquilo ali. Porque se eu era uma pessoa má, eu vou continuar má, né? Ou é isso aí. Depois que você venceu a doença, muita coisa mudou na sua vida. Sim. E aí você pensa assim, porque você passa por isso e continua a mesma pessoa, eu vou ficar aquela pessoa. Porque a primeira coisa, eu nunca perguntei para Deus, por que eu? Para que eu? E hoje eu digo, por que não eu? Porque pode a fulana, beltrana, ciclana, e eu não posso ter câncer. Porque é muito fácil quando é no outro, né? Quando a doença é no outro. Tá lá com o outro, eu não sei o que o outro está passando. Aí você passa a ter aquele sentimento pelo outro. A compaixão. A partir de você pensar assim, por que não eu, né? Aí fica esse pensamento. Para Silvânia, eu acho que foi até um pouco mais difícil lidar sem histórico familiar da doença. Ela era uma pessoa superativa, ainda, né, Sil? É ainda superativa, malha, alimentação, tudo certinho, saudável. E ela conseguiu vencer tudo isso. Mas a gente está falando de uma coisa que ainda é um tabu para muitas mulheres e até uma dificuldade, que é o acesso a essa informação e o acesso a esse tipo de atendimento, que é a prevenção. Quando descoberto, a senhora estava falando, a gente vai frisar nisso, porque eu acho que é o mais importante nesse momento, é que quanto mais cedo ele for descoberto, mais rápido é o tratamento, maior a chance de eficácia e é tudo mais. Mas é importante que a mulher se conheça para que isso aconteça. Isso, exatamente. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente estar aqui discutindo o Outubro Rosa, da gente falar, é prevenção. A prevenção, a gente sabe que a maioria dos casos de câncer de mama não são relacionados a uma história familiar. A maioria dos casos de câncer de mama estão relacionados a hábitos de vida. Então, a gente sabe que praticar atividade física, manter o peso ideal, ingerir cada vez menos processados, industrializados, uma alimentação mais saudável, tudo isso está relacionado à prevenção, são fatores protetores para o câncer de mama. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E, em segundo passo,
se conhecer, exatamente isso. Para o diagnóstico do câncer de mama, a gente fala que a gente tem 3 pilares principalmente. Os exames, mamografia e ultrassom quando indicados, a avaliação médica, né, palpação da mama pelo médico e a palpação da mama pela mulher. Né? Não existe uma forma correta de fazer essa palpação. A gente costuma estimular as pacientes a pelo menos uma vez por mês, ou durante o banho, ou deitada na cama antes de dormir, palpar a sua mama, conhecer a sua mama. Porque a gente fala que quando a gente conhece o nosso corpo, a gente consegue diagnosticar algo que está diferente em cerca de 1 centímetro. Então é importante que a mulher conheça o seu corpo para poder perceber algo que está diferente o mais precoce possível. Aliado a isso, as consultas regulares ao médico, ao ginecologista, para que ele palpe a sua mama e fazer os exames regularmente, mamografia e outros exames complementares que o médico indica relacionado a cada caso. Silvânia, você tem levado essa sua vivência para as outras pessoas, estimulado essas outras mulheres que fazem parte do seu círculo? Sim. Desde o momento que eu entrei naquele hospital, no Hospital do Câncer, se tivesse uma câmerazinha lá, me filmando lá, né, você poderia ver que todos os dias eu entrei feliz dentro do hospital. Eu entrei feliz dentro do hospital. E eu queria levar aquela alegria para aquelas pessoas, porque eu via gente com câncer ali, gente, e era um estado, eu estava muito bem perto daquelas pessoas. Parece que eu me sentia, assim, com pouca coisa perto daquelas pessoas, vamos dizer assim. E eu procurava, cada pessoa que eu encontrava, que eu fiz amizade ali no hospital, levar um pouco de alegria, porque eu sou muito palhacenta, né? Minhas amigas, eu sou desse jeito mesmo. E procurei levar aquela alegria para contagiar aquele pessoal ali dentro. Levantar, sacudir aquele hospital, né? E você pode perguntar, meus anjos da guarda, as meninas, as enfermeiras da quimioterapia, as meninas que me fizeram a rádio, que foram meus anjos da guarda, que elas vão falar que é verdade, que eu sempre estava feliz ali dentro, fazendo meu tratamento feliz e muito grata. Doutora, eu acho que a Silvânia podia fazer parte da sua equipe, né? Porque é um tratamento paliativo. Junto ali, a gente faz um combo, vem a senhora e ela com esse otimismo todo. Acho que vamos ter que contratar ela. Essa é a peça fundamental também, né? É o paciente entender que ele vai vencer. Acho que foi por isso que você esteve confiante desde o início. Sim, muito confiante mesmo. E cabe ao médico também dar essa confiança para o paciente na hora, né, doutora? Com certeza. Eu falo que é uma batalha com muitos soldados, né? Então, é o paciente, a família, o médico, a equipe de enfermagem, desde o recepcionista que pega o cartãozinho dela lá quando ela chega, né? Até o último passo dela lá dentro, o enfermeiro da rádio, o médico da rádio, o enfermeiro da quimioterapia. É uma batalha com muitos soldados. A Silvânia carrega essa marca todos os dias. Para ela, o Outubro Rosa é um marco de vitória. Acho que para todas as pacientes que venceram o câncer de mama é um marco da vitória. O que representa para a equipe médica o Outubro Rosa? Vocês que estão ali diariamente lutando junto com esses soldados. O Outubro Rosa é a oportunidade que a gente tem de estimular prevenção e diagnóstico precoce. Os dados mundiais mostram que o câncer de mama é a principal causa de câncer no mundo, junto com o câncer de pulmão. É a 4ª causa de morte por câncer no mundo, e quando a gente avalia só a mulher, é a principal causa de morte. No Brasil, é o câncer que mais atinge as mulheres e o câncer que mais mata as mulheres. Então, a gente tira um mês para poder fazer aquilo que a gente faz ao longo do ano, mas eu acho que em outubro todo mundo presta mais atenção, que é estimular prevenção, é estimular hábitos de vida saudáveis e estimular o diagnóstico precoce, procurando médico e fazendo seus exames regularmente. Eu falo que é uma doença muito estigmatizada, as pessoas têm ainda muito medo, nós como profissionais de saúde, nós como médicos, nós precisamos trabalhar para mudar essa visão que a população tem em relação ao câncer. E os homens realmente, acho que eles não têm a mesma fortaleza que a mulher. E o homem tem medo. Então, infelizmente, a gente realmente observa um número muito alto de divórcio durante o tratamento. E porque o abandono vem do medo de não conseguir ajudar, de não conseguir enfrentar. E a gente tem medo de tudo aquilo que a gente desconhece. Então, ações como essa são extremamente importantes para informação. E a informação, ela aniquila o medo. E é natural que você sinta medo. Ninguém precisa ser forte o tempo inteiro, ninguém precisa se sentir bem todos os dias. O otimismo não esteve presente 100% do tempo com você durante essa trajetória,
mas a gente não pode se deixar abater. Os momentos tristes era só eu e Deus, era só entre nós dois, o resto era só alegria. Silvânia, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, Obrigada, a sua alegria, o seu otimismo e por ser essa inspiração para tantas mulheres que com certeza vão achar na sua história força para vencer essa batalha. Muito obrigada. Doutora, e muito obrigada pela sua dedicação, pelo empenho, por entender tão fortemente a importância desse amparo, desse afeto e desse cuidado. Vai muito mais do que um trabalho clínico, é um trabalho de humanidade e de compaixão com essas mulheres. Muito obrigada por tudo que a senhora faz. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria apenas de lembrar que nós estamos num momento de pandemia e que a Sociedade Brasileira de Oncologia está lançando uma campanha em que a gente está estimulando os pacientes a voltar. Voltar em que sentido? No início da pandemia, as pessoas abandonaram as investigações médicas, abandonaram as consultas, pacientes abandonaram o tratamento. No início, isso era muito comum porque era um inimigo desconhecido, né, o Covid-19, nós não sabíamos o que nós íamos encontrar nos meses seguintes, e então isso é justificável. À medida que os meses foram passando, a gente passou a entender melhor a dinâmica dessa doença, e hoje o que a gente tem observado é que os pacientes, em geral, deixaram de procurar o médico para investigar vários sintomas. Os diagnósticos estão sendo feitos em fases mais tardias, pacientes que abandonaram o tratamento, e a gente precisa mostrar que o câncer é maior do que a Covid-19. Então, não deixem de realizar o tratamento. Em relação aos exames, olhe como que está a sua cidade. Se a sua cidade está no momento de pico, espera um pouquinho, espera as coisas estabilizarem, mas se na sua cidade a situação já está mais estável, não deixe de procurar o médico, não deixe de realizar os seus exames de screening regularmente. E para você que nos acompanha, não perca a esperança, não perca a força, mantenha a sua rotina de hábitos saudáveis, continue fazendo o seu acompanhamento médico e lembre-se que você não está sozinha nessa batalha, todos nós estamos aqui juntas, por você, por todas nós. Muito obrigada por ter acompanhado o Cuidar é Viver especial Outubro Rosa. Até a próxima.